forte. Brincadeiras à parte. Vamos ao tema dessa noite. Obrigado, viu? A mídia aí, muito eficaz. Eu faço brincadeira. O tema de hoje é: não faça parceria com o espírito da ofensa. Eu tenho muitos temas que eu gosto de ministrar: cura, profético, avivamento. Gosto de pregar sobre fé. Mas esse é um tema muito importante para nós. Você já vai entender o que é esse espírito da ofensa. Então, começando aí, tateando, né, com esse texto de Mateus 24:10, que diz que naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Então eu quero falar hoje sobre um perigo invisível. É um perigo que todos nós, sejam novos convertidos ou que já temos aí décadas na caminhada com o Senhor, nós corremos esse risco. Porque nós estamos vivendo numa geração muito sensível, a geração que a gente está vivendo. E eu não estou falando de geração Nutella, raiz, estou falando do tempo que nós estamos vivendo, e desde a época de Jesus já tinha essa sensibilidade. Então, uma geração sensível, emocionalmente reativa, que reage, e espiritualmente vulnerável. Pessoas não estão caindo apenas com pecados visíveis, que todo mundo vê o pecado, mas estão sendo presas por ofensas invisíveis. E eu estou falando de um tema que esses dias mesmo eu tive que lutar com esse sentimento, com esse espírito de ofensa. Quando a gente pensa em espírito, a gente está pensando no demônio. Ele pode se tornar alguma coisa que os demônios, mas é um espírito no sentido de um sistema, de algo que acontece dentro de nós, da nossa vida espiritual, e que pode nos levar a um problema e uma dificuldade em nossa vida ficar bloqueada. Então esses dias eu tive que vencer esse espírito de ofensa e não fazer parceria com esse espírito. Então Jesus profetizou que nos últimos dias, que nos últimos tempos muitos se escandalizariam. Essa palavra escandalizar, que no original, no grego, que foi escrito no Novo Testamento, é escandalon, né? Que quer dizer armadilha, isca ou um laço. Então a ofensa é uma isca espiritual. Você já sabe o que é uma isca. Quem é pescador e quem não é sabe o que é uma isca. É algo que te atrai, é algo que te chama para aquele lugar. Eu fico até imaginando o peixe olhando aquela minhoquinha, né, fazendo assim, ó, vem, e o peixinho todo alegre, que vai ter o almoço garantido, o jantar dele, não sei que hora que está pescando, diz que é à noite que pesca os melhores peixes. E aí quando ele pensa que não, ele está, essa é a sorte grande. E aí nada, ali tem um anzol e que fisga a boca dele. Então algo desse tipo, uma isca espiritual. Então o inimigo, ele não precisa destruir você por fora, se ele conseguir contaminar você por dentro. Lembra até que Jesus disse que o que entra pela boca não é o que contamina, mas o que sai. Então o perigo está às vezes dentro da gente, se a gente tomar cuidado com aquilo que está dentro e não o que fora. Então não é o que fizeram contra você que define o seu futuro, é o que você decide fazer com essa ofensa. Então o problema não é o que fizeram contigo, o que você vai fazer com isso aí? Como que você vai reagir diante dessas circunstâncias? E eu não estou amenizando a dor, eu não estou falando, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que aconteceu comigo. Todos nós vivemos em diferentes forças, algum tipo de ofensa e algum tipo de mal, né, na vida. Todos nós temos a luta, então eu não estou diminuindo, todos nós passamos. Se você não está tendo luta, talvez... eu já disse isso, que um pregador certa vez disse que se você em determinado momento da caminhada cristã não se deparar com o diabo, provavelmente você está andando lado a lado com ele, porque você nunca se depara com ele. Agora, quando você está na caminhada cristã, de tempo em tempo, você pode trombar com o inimigo. Não estou falando dele literal, mas no sentido da ação maligna. Então, a ofensa é uma porta espiritual.
é um portal, é um acesso. Então Lucas 17:1 diz aí, que vai ser projetado, Lucas 17:1, é inevitável que aconteçam coisas, os escândalos, tá? Olha lá, ó, que aconteçam coisas que façam o povo pecar, mas ai daqueles por meio de quem acontece. Então eu só quero pegar essa primeira parte. É inevitável que venham os escândalos, as iscas, o laço, a armadilha. Jesus não está dizendo talvez venha, ele está dizendo que é inevitável, ou seja, você não pode impedir que a ofensa venha, mas pode impedir que ela fique. Até acho que foi Lutero que diz uma frase muito legal, muito um pensamento dele sobre o pecado, e nós podemos usar também com a ofensa. Ele disse assim: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer ninhos sobre ela. Então isso é uma dica legal. Então o pecado está aí, vamos dizer, a ofensa está aí. Eu não posso impedir que elas aconteçam, mas eu posso impedir delas ficarem na minha vida. Eu enxoto elas, sai, eu não aceito. E é uma coisa terrível, irmão, que quando acontece, a primeira coisa que tende a ocorrer em nós é a gente se vitimizar. Está vendo o que fizeram comigo? A gente começa, não sei se é com você, mas o inimigo ele trabalha, está vendo? Você é crente há tanto tempo, você é pastor, você é daquela igreja, você é isso. Ah, mas olha só, isso aconteceu de novo com você. Parece ter uma vozinha, e é uma vozinha do inferno que fica falando no seu ouvido para você se vitimizar, para você se fechar, para você começar a fazer biquinho, para você ficar de malzinho. Tô de mal, aquelas brincadeiras de criança. É terrível isso. Não estou falando que é fácil. Então você não pode impedir que a ofensa venha, mas você pode impedir que ela fique na sua vida. A ofensa, ela sempre começa pequeno. Porque se a gente olhasse para imagine um painel elétrico, Márcio aí, Galone, que sabe, os painéis elétricos geralmente tem aquela caveirinha na frente, né? Você chega lá, está perigo, alta tensão, então você já não mexe ali. Você já vê aquela caveirinha e fala, não quero graça com esse negócio não. Mas geralmente é algo que não vem assim. O diabo eu não estou falando da ofensa do diabo, mas agentes do diabo. Ele nem sempre vem vestido de chifrinho, de vermelho, com rabinho, com a pontinha, um tridente. Tá? Então, eu não estou colocando pessoas contra pessoas, estou falando que aquilo que vier sobre a sua vida, você não pode impedir que isso aconteça, mas você não precisa ficar com isso no seu coração. Então, a ofensa, ela começa sempre pequenininho. Uma palavra mal interpretada. Quem nunca viveu uma palavra mal interpretada? Uma vez dentro de casa, eu falando com a Lu, de repente eu falei uma coisa, ela falou, o que você falou? Eu falei isso. Não, eu tinha entendido isso. Pode haver algo espiritual tentando deturpar suas palavras. Às vezes uma expectativa frustrada, um reconhecimento que não veio. Então começa pequeno. Poxa, ninguém reconheceu o que eu fiz. Poxa, eu me dediquei tanto. Ninguém aplaudiu, ninguém bateu nas minhas costas. Então cuidado que começa assim pequeno. É um líder que não correspondeu, um líder que não me elogiou. Mas quando você abraça esse algo pequeno, essa ofensa pequena, ela começa a virar um ressentimento, ela começa a virar uma amargura, ela começa a se tornar dentro de você um julgamento e começa a trazer divisão. Então algo pequeno, uma falta de reconhecimento, uma falta de um elogio, uma palavra mal colocada, uma expectativa, você fez tanta expectativa e foi frustrado. Isso, se você não cuidar logo, remediar isso logo e deixar aos pés do Senhor, isso pode se tornar uma amargura. E você sabe que Jesus falou sobre a raiz
de amargura. E se é raiz, todos nós sabemos que raiz, ela aumenta de tamanho. Eu vou contar aqui, mas sem contar o santo, mas quem conhece minha trajetória vai saber. E o pastor Nilton, nós estávamos juntos, né, numa determinada igreja, ele era meu pastor naquela época, continua, né? Mas eu era apenas um membro. Deus fez um milagre, como diz aquele meme do baterista. Hoje eu sou um baterista, quem lê entenda, quem sabe entende o que eu estou falando. E aí resolvemos plantar uma árvore. E aí eu ganhei uma árvore achando, todo mundo, foi do meu pai ainda. Meu pai, eu ganhei essa árvore aqui, é um IP, vamos plantar em frente daquela igreja, até a igreja tal, não vou falar qual é a igreja não. E aí, IP pequenininho, né? Plantamos, colocamos a raiz 1 metro para o fundo, para não estourar a calçada. Passaram-se os anos, aquele IP ficou um IPzão assim. É um IP, só que é um IP diferente. E aí a raiz daquilo lá estourou toda a calçada da igreja. E acho que deve estar por baixo lá do encanamento da rua, deve estar acabando. Por quê? Antes era uma raizinha. Antes era um fiozinho de cabelo de raiz. Hoje, a raiz ali, para se arrancar, olha, precisa de trator muito forte ali, muito trabalho para arrancar. Então, nós temos que tomar cuidado, porque essa ofensa, ela pode se tornar algo que precisa de uma intervenção poderosa. E tudo que enraiza, quanto mais enraizado fica, mais difícil a libertação. Jesus tem todo... Tem, ele pode fazer. Mas, você sabe, né? Não sei quantos já viram pessoas, e eu não estou falando aqui da possessão, mas eu quero comparar. Pessoas que estiveram muito tempo envolvidas com coisas malignas, como que é a libertação daquela pessoa? É um negócio que depois tem que cuidar bem. Então eu estou falando assim por cima para não sair do tema. A ofensa, ela nos afasta do propósito. Vamos pegar o exemplo de João Batista, profeta. Jesus disse que ninguém, né, até os dias de João Batista não existia ninguém maior que ele. Aí ele falou que o menor no reino de Deus é maior que ele. Então vira para o teu irmão aí do lado e fala: você é maior que João Batista. Pode falar, é bíblico. A gente às vezes olha João Batista e fala: nossa, João Batista é o cara. Mas hoje nós estamos numa aliança maior, aonde o menor no reino de Deus é maior do que ele, porque nós hoje temos não o Espírito Santo por fora, mas ele mora dentro. E hoje nós estamos vivendo na nova aliança. Hoje aquele tipo de profecia acabou. Então João Batista, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 6, Jesus diz assim: bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Errei porque eu estou lendo duas versões. Na versão aqui também está assim: bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Então, essa palavra aí, escandalizar. João Batista, que preparou o caminho para Jesus, foi o precursor do ministério de Jesus, começou a duvidar quando ele estava preso. Imagina você ser preso, você anuncia Jesus, você prega que o Messias vem, eu não sou digno de amarrar a sandália dele e tal, vem um que é maior que eu, ele não só vai batizar, imagina, não só vai batizar com água como eu faço, mas ele vai batizar você com fogo e com o Espírito Santo e com fogo. Eu inverti, mas tá bom, cada batismo é uma coisa, tá? Não tem problema mudar a ordem dos tratores também. Não altera o viaduto. Amém? João Batista, que preparou o caminho de Jesus, começou a duvidar quando estava preso. Imagina um profeta do nível dele, do naipe dele, preso. Será que é o Senhor mesmo? É Jesus? É o Senhor que viria mesmo? Eu vim falando raça de víbora. Eu vim falando, vocês, olha, pai, vou varrer, vocês vão ser jogados no fogo. E agora vem um que perdoa todo mundo, que trouxe o amor. Ele começou a entrar em paranoia, né? Ficou ali
se escandalizando. Perceba, a prisão física de João Batista gerou nele uma prisão emocional. A ofensa faz você questionar. Você começa a questionar. E aconteceu um negócio comigo e eu comecei a questionar. Comecei a questionar quem eu sou, quem é o meu ministério, o que eu tenho e tal. Eu falei, gente, que coisa louca. E eu não estou falando um negócio que eu vivi quando eu era novo convertido. Estou falando coisas que eu vivi esses dias. Eu falei, gente, que negócio doido isso. Quando a gente lidar com esse espírito de ofensa. Então, a ofensa faz você questionar Deus. A ofensa faz você questionar a liderança. A ofensa faz você questionar a igreja. A ofensa faz você questionar o seu chamado. Por isso que eu quis trazer essa mensagem. Porque eu falei, gente, é algo que ela vem primeiro para mim. Quantas pessoas deixaram ministérios não porque Deus mandou, mas porque ficaram ofendidas. Se ofende, se fecha, fica bicudinha, começa a duvidar tudo e todos, inimizade. A ofensa, ela muda a nossa percepção das coisas. Não é simplesmente, a pessoa me fez mal, tá perdoado. Mas é quando aquilo entra e começa a te cutucar por dentro, fazer você questionar, fazer você, por que isso aconteceu com você? Vem aquelas vozes. Você começa, depois de uma ofensa, se não tomar cuidado, a interpretar tudo através daquela lente da dor. É como esse óculos, já disse. Você está enxergando normal e de repente suas vistas estão boas. Mas a partir da dor você coloca um óculos que está embaçado e que está deformando. Que isso aqui é multifocal. Se eu fizer assim eu não enxergo muito bem vocês. E assim eu enxergo melhor. Por isso que eu nem gosto de usar multifocal. Eu tenho que ficar assim, leio aqui. Mas comece a enxergar as coisas com a lente da dor, não com a lente de Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo essa mensagem? Faz isso só para saber se isso era só para... Amém, amém. A ofensa, ela rouba a sua identidade. Quando alguém te ofender, você tem duas opções. A primeira opção é você permanecer como filho de Deus. A segunda opção é você se tornar uma vítima da ofensa. Irmão, tenho certeza que todos nós já fomos ofendidos em alguma área, em algum momento, seja até fora da caminhada. Eu me converti há 5 anos atrás, 6 anos, 10 anos, 20 anos. Quando você era criança, você foi ofendido de alguma forma. Todos nós passamos por ofensa. E enquanto eu falo, eu peço ao Espírito Santo que, se tiver alguma ofensa que ainda não foi tratada, isso você comece a, não para a dor, porque toda vez que isso é trazido à luz, é para a cura. O médico não pode tratar algo em nós se ele não souber o que está acontecendo. Eu estou sentindo uma dor aqui, doutor. Vamos fazer uns exames? Vamos. Aí faz radiografia, não saiu nada. Faz tomografia, faz todo lá aquele monte de exames que tem, graças a Deus que tem aparelho para ver, só não vê a alma da gente, né? Só não vê o espírito da gente, mas consegue ver coisas assim, minúsculas. E aí o médico enxerga, fala, você está com algo assim, não vou entrar em questão de dor, de enfermidade, porque não é o alvo. Então, se a gente não enxergar, não conseguir detectar o que é, a gente pode estar com uma raiz de amargura por algo que não foi tratado. Então, toda vez que isso é levantado, isso é trazido à tona, é para ser curado. Então, olha, esses dias mesmo eu fiz alguns exames e fui lá, a médica olhou, está tudo bom aqui e tal.
Aí tem uma coisa que eu queria tirar dúvida, e aí eu tenho que ir para um outro especialista, porque a pessoa não entende. Aí eu tenho que ir. Mas não é nada de ruim, é só coisa minha, porque agora eu comecei a fazer exercício, então eu tenho que saber tudo que está ok na minha vida. Então, a ofensa rouba a sua identidade. Vítimas, pessoas que entram no vitimismo, eles vivem reagindo. Ou seja, acontece uma coisa e reage, é como instinto. Agora os filhos, aquele que manteve a identidade, vivem perdoando. E eu não estou falando aqui, é fácil perdoar, mas a questão não é se é fácil ou difícil, a questão é que nós devemos perdoar, porque é bom para nós primeiro. A gente libera o outro e libera a gente também. Porque a Bíblia é bem clara que se a gente não perdoa, diz uma versão que os verdugos, os algozes, eles ficam nos torturando. E isso pode ser até mesmo espiritual, e de fato é espiritual. A gente sofre, a gente padece na carne. Então Jesus foi traído. Então você não é exclusivo. Jesus não foi só traído, Jesus foi negado. Jesus não só foi negado e traído, Jesus foi humilhado. É só ver os evangelhos, só ler, você vai ver cuspido, zombado. Não és tu de Deus, profetiza agora. Toda aquela cena. Mas ele não fez parceria com a ofensa, mas ele fez parceria com o propósito que ele tinha. Ele tinha um propósito. E você tem um propósito. Diga para o seu irmão, você tem um propósito. Talvez a pessoa não saiba qual que é o propósito, mas você tem um propósito. Você tem, todos nós temos um propósito. Todos nós fomos feitos com um propósito. Ele não fez parceria com ofensa. Ele não fez, antes permaneceu no seu propósito. Você não vê Jesus magoadinho, Jesus no vitimista, Jesus falando, talvez vocês não sabem o que vocês estão fazendo comigo. Eu sou filho de Deus, hein? Eu vou pesar a mão depois, hein? Vou me vingar depois. Se Jesus tivesse abraçado a ofensa, não haveria cruz, irmão. Ele não tinha, nós cantamos aqui sobre a cruz, Ele não teria ido para a cruz, não teríamos redenção hoje, não haveria igreja, mas graças a Deus, que ele continua no propósito, até quando ele foi capturado, quando falou, quem que é Jesus? E você é Jesus? Sou eu. Ele falou, não, é ele lá, pega aquele lá, sou eu. Se cumpra em mim o que está escrito ao meu respeito. Como saber então se eu ou você estamos fazendo parceria com a ofensa? É bom a gente saber como. Será que você está fazendo parceria com a ofensa? Vou dar algumas dicas aqui, você pode enxergar ou não. Talvez você esteja ok, amém, glória a Deus por isso, mantenha-se assim. Mas pode ser que o momento que você está vivendo, e eu estou falando sendo vulnerável, isso aconteceu comigo aqui na virada de fevereiro, comecinho de fevereiro, algo que aconteceu comigo, e comecei a me enxergar nessa mensagem, mas graças a Deus, eu não estou com espírito de ofensa, estou na posição de filho, e não foi fácil, eu tive que lutar, eu tive que me posicionar. Como eu saber? Alguns sinais para você e eu, nós sabermos se estamos fazendo parceria com esse espírito de ofensa. Primeiro, você fica revivendo constantemente aquilo que aconteceu com você. Então alguém te traiu, toda hora você fica revivendo aquilo. Toda hora você fica revisitando o passado naquela ocasião e pensando o que aquela pessoa fez com você. Isso é um sinal de ofensa que ainda não foi resolvida. Outro sinal, você evita certas pessoas. A
pessoa chega perto de você e você diz: ixi, eu para lá, não quero ficar aqui, não quero misturar com essa gentalha. Você sabe do que eu estou falando. Pode sorrir, gente, pode. A alegria do Senhor é a tua força. Se você anda evitando pessoas, irmãos, você tem que estar tão convicto do perdão que você liberou, que você pode conviver. A pessoa não precisa morar dentro da casa, mas você pode conviver com ela, você pode andar ali perto dela e aquilo não te faz mais nada, nenhum efeito. Mas se você anda evitando certas pessoas, pessoa que te feriu, pessoa que mentiu a teu respeito, que te ofendeu, fez algo a respeito de você, isso é um sinal de espírito de ofensa. Irmão, o negócio está funilando aqui, tá? Se prepara aí, segura na cadeira. Nunca falou, Deus nunca falou que seria fácil, mas Ele disse que é possível. Tudo é possível ao que crê, amém? Com o Espírito Santo na nossa vida a gente consegue. Jesus conseguiu, com toda a traição, com toda a negação, com toda a humilhação que Ele sofreu sendo Deus, Ele conseguiu. Então nós também conseguiremos com a ajuda de Deus. Outro sinal: você perde alegria na igreja. Que se a ofensa está na igreja, você pode perder a alegria de estar fazendo parte de uma igreja. Se a ofensa foi um líder, se a ofensa foi um irmão da igreja, se foi alguém do teu ministério, seja ali o Fire, seja o Kids, seja o Kids, né? Já criança já, ou seja o 50 mais, não importa, seja o ministério de louvor, seja o que for ali, o Gessel, se você perde a alegria de estar ali, provavelmente é um espírito de ofensa. Você está ofendido com alguém. Quando você começa a criticar tudo, fala Deus, não tem ninguém para falar assim, fala Deus, né? Não fala não, deixa quieto. Quando você começa a criticar tudo, nada está bom, parece que a igreja tem que ser do teu jeito, você que deveria ser o Espírito Santo, não o Espírito Santo. Quando começa a criticar tudo é porque tem um espírito de ofensa, porque tem quem é perdoador, vive bem. Temos as nossas diferenças, mas fica bem. Outro sinal: você sente prazer quando o outro falha. Se você tem prazer quando aquela pessoa que te ofendeu falhou, caiu, deu mal na vida, é um espírito de ofensa. Se você vê aquela pessoa que te enganou, aquela pessoa que te ludibriou, aquela pessoa que fez alguma coisa contra você, você vê ela tropeçando, você... Está vendo? Espírito de ofensa. A gente não tem que se alegrar com essas coisas. Isso não é maturidade, isso é uma prisão emocional que a gente acaba entrando se não tomar cuidado. A ofensa é como a gente beber um veneno esperando que o outro morra. A gente fica se envenenando e achando que o outro vai morrer. A gente tem que lidar logo com essa bagunça dentro de nós. E eu tive que lidar com essa bagunça dentro de mim, porque aquilo começou a me envenenar. Acontece com o pastor? Acontece. A raiz da ofensa é um orgulho ferido. Muitas vezes a gente diz assim, estou magoado. Mas espiritualmente você está falando e está demonstrando que isso é um orgulho ferido. Nós queremos reconhecimento, nós queremos honra, nós queremos posição, mas quando isso não acontece, a nossa carne reage. E eu não estou falando assim que é pecado alguém te elogiar e você, obrigado irmão. Alguém chegar, como eu elogiei a Gi, muito bom louvar do seu lado, você é uma garota cheia do Espírito Santo, você é abençoada. Não, ela pode falar obrigado, sem problema, devemos elogiar. Mas é duro quando você espera o reconhecimento e ele não vem, e aí então você reage.
Mas o reino funciona diferente. No reino de Deus, quem morre vive. Jesus já falou. Quem perde, ganha. No reino de Deus, quem perdoa, governa. Sabe que a falta de perdão é como se você estivesse andando. Imagine a cena, estou andando aqui e de repente começa algumas garras de correntes se prender em mim. Cada ofensa vai me pegando, como se fosse um emaranhado e cada vez está mais difícil caminhar, porque uma pega no pé, a outra pega literalmente pega no meu pé, a outra pega no braço, a outra passa aqui, a outra pega no pescoço, e eu tentando caminhar, mas eu estou cheio de ofensa, estou carregando toda aquela carga, todo aquele emaranhado de ofensa, de falta de perdão. Aí chega uma hora que você não consegue avançar, e cansa, e frustra, e você vai desanimando. Mas quando vier a ofensa, ela agarrar aqui, você fala: não, está perdoado, eu perdoo em nome de Jesus. Eu não consigo perdoar. O Espírito Santo te ajuda, busca Ele. Espírito Santo, me ajuda. Como eu faço isso? Começa liberando perdão sem sentir nada, porque perdoar não é sentir. Quando eu sentir de perdoar, irmão, tem coisa que a gente não sente, não. Quando eu sentir vontade de trabalhar, irmão, a gente tem que trabalhar, não tem. Então já libera o perdão. Senhor, está doendo, mas eu libero a pessoa, eu peço perdão, eu perdoo ela, já libera logo. E esse cheirinho entrando aqui, gente, misericórdia. Tá igual aquele desenho do Pica-Pau, né? Que pega o nariz dele, assim, o bico assim, vai levando, tá difícil. Eu estou fazendo um merchan já para terminar, que vocês correr lá e comprar, viu? Ninguém está sentindo o cheiro, só eu, né? Agora todo mundo. Quem tem nariz maior cheira primeiro, né? Sente cheiro primeiro. Então, no reino, quem morre, vive. Quem perde, ganha. E quem perdoa, governa. A ofensa gera contaminação. Hebreus 12:15, será projetado aí no telão? Hebreus 12:15 diz aí que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha só, tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine só você. Está falando aí? Alguns? Muitos. A raiz de amargura, ela não fica só na vida do ofendido, ela contamina muitos. Não é só sobre você. A ofensa contamina ambientes. A ofensa divide grupos. A ofensa esfria igrejas. A ofensa quebra famílias. A ofensa destrói amizades. Uma pessoa ofendida influencia outras, porque ela está contaminada. É um vírus. Ela está com aquele vírus, simbolicamente falando. E aí ela chega perto das pessoas, aquele vírus começa a espalhar. É o poder do mal. Quem sabe um dia aqui, eu não sei se eu já preguei aqui, sobre uma mensagem da mosca no perfume, no vaso de perfume, que é o poder do mal. Depois vocês me falam, vocês já ouviram essa mensagem? Eu já preguei em alguns lugares, falo do poder do mal. Mas existe o poder do amor, do bem, existe o poder do Espírito Santo, existe o poder de Deus, o poder de Jesus, o poder do perdão, e é esse que a gente vai ter na nossa vida, amém? Obrigado pelo seu amém. Então eu quero, nesse momento, que a gente começar a entrar num momento profético de oração sobre essa mensagem, porque existe uma guerra espiritual acontecendo na mente das pessoas maduras também, e que podem estar entrando numa nova estação. Então existe essa guerra. O inimigo não consegue impedir a promessa, mas ele tenta paralisar-nos com a ofensa. Já que ele não pode
contra a promessa de Deus que foi lançada sobre nós, ele tenta colocar uma ofensa para que a gente pare. Nós vamos parar se isso acontecer. Entendeu? É como se eu não posso parar o carro, mas de repente furar o pneu, vou atrasar. De repente um problema mecânico faz o carro ficar na oficina. Um exemplo. Então talvez a promessa de Deus para você, ela não vai, ela está lá, a promessa viva. Mas o inimigo, sabendo disso, ele não vai contra a promessa, ele não consegue impedir a promessa, porque quem prometeu é fiel, mas ele tenta nos paralisar com ofensa, quando a gente leva aquilo em nossas vidas, e aí a gente decide. Jesus é poderoso, Jesus fez uma libertação em nós, Jesus nos salvou, nos resgatou, foi ministrado aqui, só que, como nós estamos agora no reino de Deus, nós somos reino e sacerdote, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós fomos, diz a Bíblia, em Apocalipse você vai ler, que Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Muita gente acha, Ele é o rei dos reis, acha que está falando a Bíblia de rei dos reis da terra, aí, o rei, não sei quando a Inglaterra, está falando... Não está falando sobre esse reino, não. Ele está falando sobre os filhos de Deus que estão reinando. Está falando sobre nós. Sabia que você é rei? Vocês são reis e sacerdotes? Quem sabia? Levanta a mão. Muitos não sabem, não tem problema. Não tem problema, mas a Bíblia diz lá em Apocalipse, nos constituiu reino e sacerdotes. Reino de reinar sobre as esferas de influência da sociedade. Ele nos colocou como cabeças nesse lugar, para influenciar o reino. Então, o que acontece? Nós temos tudo isso, temos tantas promessas, só que aí eu aceito, eu recebo uma ofensa e eu escolho parar. Aí o que Deus vai fazer? Nada, foi escolha sua. Você está entendendo? Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos tirou do lamaçal. John Wesley que já falava, não é? Quando Jesus me salvou, Ele me tirou da lama. Quando Ele me santificou, Ele tirou a lama de mim. Mas aí eu estou no reino, eu recebo uma ofensa, que é uma isca, uma armadilha, preparada para mim. E eu resolvo, né? Vamos imaginar que fosse... pegar meu celular, que a água, eu queria tomar água agora, mas eu não vou fazer. Mas imaginar que, não é, tá, Senhor, isso aqui não é ofensa. Mas isso aqui é ofensa. Aí alguém me dá essa ofensa e eu pego, vou guardar aqui comigo. Eu quero essa ofensa. Então vai ficar com você. Foi escolha sua pegar isso e guardar. Mas veio a ofensa para você, alguém te ofendeu, te deu esse presente, que não é bom. E você fala, não... você está perdoado. Não quero. Eu não aceito essa rejeição. Eu não aceito essa ofensa. Eu não vou ficar com esse presente. Você está bem. Você escolheu estar livre. Mas se você aceita, que fizeram comigo? Você nem imagina. Você viu o que fulano falou de mim? A partir de agora... não vou mais me envolver. Eu vou ficar só aqui, só vou na igreja, terminou o culto, não quero ver na cara de ninguém, vou embora. Sabe? Não, que aquele grupo lá? Você está escolhendo ser vítima. Para com isso. Jesus foi traído. Jesus, na hora, nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Olha o que Jesus fez. Judas lá, ele deu a ceia para Judas. Se fosse a gente, falar, você não. Tchau. Tchau. Mas Jesus serviu a ceia para Judas. Que dependesse dele, paz com todo mundo. Está entendendo? Que negócio é mais, não sei se você tira de letra, mas é uma coisa que você precisa se decidir. O inimigo não consegue impedir a promessa, mas ele tenta te paralisar quando ele te dá um presente
e você aceita, então a escolha é tua. Deus não pode fazer nada, porque você escolheu, você que precisa renunciar, você que precisa perdoar, você que precisa tirar isso do teu coração, você que precisa se limpar. A lavagem do sangue já foi feita sobre nós, o lavar regenerador, claro que a gente precisa sempre, de tempo em tempo, lavar, e a ofensa é pedir perdão, Senhor, purifica meu coração, guarda o meu coração. Não foi uma das coisas que o próprios Provérbios e Salmos fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a vida. Então não existe pessoas ofendidas com Deus, por incrível que pareça. Tem gente ofendida com pastores, tem gente que está ofendida com líderes, tem gente que está ofendida com o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, tem gente que está ofendida com um amigo, tem gente que está ofendida com o espírito de ofensa com antigos sócios, que teve sociedade, quebrou, se partiu, algo deu errado. Existem pessoas que possam estar também com espírito de ofensa, olha eu com orfandade aqui, com antigos ministérios, igrejas que já passaram, mas hoje o Espírito de Deus está dizendo: não negocie o seu futuro por causa de uma ferida. Uma ferida, ela cicatriza, tem remédio, tem bálsamo de Gileade para essa ferida. Não negocie o seu futuro por causa de uma ofensa. A ofensa é um teste. Se você vencer a ofensa, Deus libera promoção sobre a sua vida. José foi ofendido. José no Egito, tá? Não do Egito, ele não era do Egito, ele estava no Egito. Davi foi ofendido. Jesus foi ofendido e tantos outros. Eu fui ofendido, você foi ofendido. Mas nenhum desses aqui fez parceria com a amargura, e é por isso que eles governaram. A ofensa impede a gente de governar. E como eu romper com esse espírito de ofensa? Primeiro, decida perdoar antes de sentir vontade. Perdão é decisão, não é emoção. Então decida perdoar. Diga comigo, decida perdoar antes de sentir vontade. Segundo, diga comigo, ore por quem te feriu. Só um minuto agora, deixa eu terminar a frase. Isso vai quebrar cadeias espirituais. Quando você ora pela pessoa, quebra barreiras espirituais. Cadeias. Terceiro, diga comigo, cancele palavras internas. Sabe aquelas vozinhas que estão falando dentro de você? Cancela elas. Está vendo o que fizeram com você? Em nome de Jesus, está perdoado. Eu não quero saber o que fizeram, eu quero saber o que eu vou fazer com essa sujeira toda. Se te dão um presente, o que você vai fazer com esse presente? Você vai aceitar, receber e falar que é teu? Ou você falar, não, eu não quero ofensa, eu quero fluir, eu quero governar, eu quero reinar com Cristo, eu quero andar com Cristo, eu quero ter a vida limpa, se depender de mim, como diz Hebreus, eu quero ter paz com todo mundo. Se a pessoa não tem paz comigo, é problema dela, mas eu vou ter paz. E ter paz não quer dizer que ela vai comer a minha mesa na minha casa, quer dizer que eu não tenho nada contra ela. Não faço macumba gospel, não peço para Deus pesar a mão sobre ela, não. Eu abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo, nem mesmo que ela não estiver na tua frente, eu abençoo fulano de tal que fez aquilo comigo, eu abençoo para que ela tenha uma vida próspera, abençoada na presença de Jesus, que ela conheça o amor de Jesus e que ela não ande fazendo isso com mais ninguém. Não tem problema, deixa ela com o Senhor, mas depender de nós, vamos abençoar. Eu e você fomos chamados para abençoar, nunca para amaldiçoar. Cuidado com o que sai da nossa boca. Já contei a história do gato aqui, né? Já contei a história do bombom, que quiseram comer um bombom, que eu falei que ia dar dor de barriga, a pessoa nem comeu e teve dor de barriga.
Eu estou resumindo a história. E o gato preto pulou na minha frente. Eu falei assim: eu não vou ter azar não, você que vai ter. Eu não sabia dessas coisas. O gato atravessou a rua, o carro atropelou. Graças a Deus, não morreu. Não morreu. Vocês lembraram, né? Eu atirei o pau no gato. Eu me senti assim, judiana do gato. Sem querer deu essa. Então lá, decida perdoar antes de sentir vontade. Ore por quem te feriu e cancele essas palavras internas que ficam ecoando dentro de você. Cancela, rejeita, repreende e começa a falar palavras que são de Deus. E 4, lembre-se do seu propósito. Pare de ficar repetindo: eu nunca mais confio, eu nunca mais vou me envolver, eu nunca mais preciso de ninguém. Essas frases estão selando o seu isolamento. Pare de repetir. Você sabe que a boca, ela tem um poder, ela enreda a nossa vida, ela amarra a nossa vida no que a gente fala. Eu sei porque eu estudo um pouquinho, tenho estudado um pouquinho do profético, e o profético tem a ver com a boca. Então pare de repetir essa palavra. Eu estou falando para mim, tá, gente? Estou dando dura para você não. Pare de repetir que não confia mais, que não me envolve mais, que não quer saber mais, não precisa de ninguém. Para, em nome de Jesus. Lembre-se do seu propósito. O seu chamado é maior do que a sua ferida. Hoje é noite de libertação emocional. Deus está dizendo para nós: você não será conhecido pela sua dor, você será conhecido pela sua maturidade. Deus não quer que você seja conhecido pela sua dor. Ai, tadinho de mim, ai, coitado, não tive oportunidade, blá, 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 blá. Para, você será conhecido pela sua maturidade, capacidade de crescer, de governar, de liderar, de ir para frente, ser abençoado. Solte agora, solte esse nome agora. Quero convidar você a ficar sobre os seus pés. Aleluia. Solte o orgulho, solte a narrativa. Você não precisa que as pessoas te reconheçam pela sua dor, pelo seu vitimismo. Volte, você precisa proteger a sua unção, a unção que está sobre a tua vida. A unção não flui de um coração amargo, não pode fluir de uma mesma fonte, o amargo, a água amarga e água doce, ou é água amarga ou é água doce, não existe fonte de água meio a meio. Então proteja a sua dor, proteja a sua unção, ou melhor dizendo. Às vezes pode existir pessoas aqui que estão espiritualmente travadas, não por causa de pecado moral, não teve nenhum pecado moral, não caiu nenhum pecado da sexualidade, não roubou, não fez nada, mas às vezes é um ressentimento oculto, é algo que está aí dentro, é uma raiz que está aí dentro, e isso que faz você ficar travado. Hoje o Espírito Santo vai arrancar essas raízes em nós. Não vai dar tempo hoje, porque nós temos ceia, de chamar você aqui à frente, mas eu creio que no seu lugar, onde você está aí, no seu assento, no seu lugar que você está agora, eu quero orar por você, eu quero orar com a sua vida. Eu gostaria muito de chamar aqui, mas vai levar um tempo. E eu quero que todos pudessem fechar os seus olhos e se concentrar agora. Se essa palavra foi para você, se você está vivendo um tempo de ofensa, se alguém te ofendeu, eu estou falando, eu vivi esses dias isso, no começo do mês passado eu vivi isso, e por um tempo aquilo começou a vir, e começou a querer me levar para um lugar que eu falei, não, eu não sou isso. Então lembre-se, você tem que perdoar, mesmo sem sentir vontade. Ore por quem te feriu e cancele essas palavras de que nunca mais vai fazer aquilo ou aquilo outro, não vai se envolver. Não, em nome de Jesus, não faça
juramentos internos que você fique amarrado. Lembre-se do seu propósito. Eu quero orar por você. Se você está... Eu quero que você esteja com o olho fechado, porque isso não importa para ninguém, isso não interessa para só ninguém. Eu só abri o coração porque essa palavra eu queria trazer ela, porque justamente é algo que eu vivi esses dias que, poxa vida, isso pode acontecer com qualquer um. Se você está com uma ofensa aí, recente, você está se sentindo ofendido por alguém, eu peço que você coloque a mão no seu coração aí. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Então lembre-se, decida perdoar hoje. Você vai falar o nome dessa pessoa só para você. Mesmo que se você balbuciar, não tem problema. Importante você declarar isso, que vai pedir perdão mesmo sem sentir vontade. E você vai declarar palavras que vão quebrar muitas barreiras e cadeia espiritual. Você vai falar assim: eu perdoo fulano de tal. Pode ser um líder, pode ser um pastor. Às vezes você está até ofendido com o que está acontecendo com você, está arremetendo esse problema a Deus. Talvez algum líder, talvez o marido ou a esposa, talvez o filho, ou talvez o pai ou a mãe, talvez é um amigo, uma amiga, talvez é um antigo sócio que roubou, te caluniou, quebrou sua empresa, ou às vezes um antigo ministério, uma igreja que você esteve, ou pode ser essa igreja mesmo, mas agora, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu renuncio. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus. Diga, Pai, em nome de Jesus. Todos podem falar. Eu renuncio toda parceria com o espírito da ofensa. Eu libero perdão. Se você puder falar o nome da pessoa bem baixinho aí, fala aí, ninguém precisa ouvir. Eu libero o perdão sobre a fulano de tal. Eu cancelo agora toda amargura, e eu escolho a maturidade. Eu escolho o propósito acima da dor. Senhor, cura meu coração, purifica as minhas motivações e me leva para a próxima estação. Em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você agora. Você orou por você. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus agora, Senhor,